Salve aí, galerinha, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Duas instâncias de ServiceNow, PDIs mesmo, e a gente vai criar uma integração entre essas duas instâncias, utilizando para isso um REST Message. Então a nossa proposta é que quando um registro de incidente for criado na instância A, a gente vai ter uma UI Action que vai utilizar essa integração via REST Message, que vai copiar o registro de incidente para a instância B. Bora lá ver como que vai funcionar então? Boa, minha gente. Então, seguinte, tenho aqui as minhas duas PDIs. Uma delas eu chamo de Experimental Instance 3 e a outra eu chamo de Experimental Instance 2. Ou Experimental Instance 3, Experimental Instance 2, como vocês quiserem. O que a gente vai fazer? Nessa instância aqui, a Experimental Instance 2, a gente vai ter um usuário de serviço, que inclusive eu já criei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, abri aqui pelo meu histórico. Chamei ele de SVC Underline Integration. Ele tem algumas roles específicas, vou mostrar também aqui para vocês. REST API Explorer, REST Service, Web underline service underline admin, esqueci de falar os underlines aqui, mas vocês entenderam. E temos aqui também a SNC underline incident underline write, tá? Essas RESTs aqui e a web service é para a integração funcionar. E essa SN underline incident underline write é para ele poder escrever na tabela de incidentes, beleza? Se você tivesse pensando em algum outro contexto, alguma outra circunstância para esse usuário de integração, essa de incidente obviamente não precisaria estar envolvida. Mas essas três aqui, sim, porque daí ele faz com que a integração então funcione, ele tenha permissão para operar dessa maneira. Bom, o usuário está criado então aqui na nossa instância, que a gente pode dizer que é a instância de destino. Por quê? Quando a gente criar um registro de incidente aqui na Experimental Instance Tree, a gente vai ter o botãozinho, a UI Action, que vai copiar esse registro para Experimental Instance 2. E é esse usuário que vai fazer esse processo de integração. Bora lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui na instância de origem. A gente vai criar uma REST Message. Então eu posso pesquisar aqui no meu filter por REST Message. Ela é uma integração no sentido outbound, que é quando o ServiceNow então se integra a um sistema terceiro. No caso aqui o sistema terceiro, ok, também é ServiceNow, mas é um sistema fora aqui da instância, esse é o ponto. Então a gente vai vir aqui em REST Message e a gente vai criar um novo registro de REST Message, botãozinho New. Eu vou chamar esse cara aqui de integração incidentes ou incident integration. E beleza. Agora, poderia colocar uma descrição e tudo mais, mas o que nos interessa mais aqui nesse ponto é o endpoint. O que a gente vai definir aqui no endpoint? É a URL de destino, o endereço de destino. No nosso caso aqui, é essa instância de ServiceNow. Então, eu tenho que colocar o endereço da instância, mas não basta colocar só o endereço da instância. Eu preciso saber como que vai funcionar a chamada via API, neste caso. Então, olha só. A gente tem aqui o REST API Explorer. Então, nós podemos utilizar esse recurso aqui, que é um utilitário que serve para a gente navegar pelas APIs do ServiceNow. E temos uma API aqui que é a Table API. Essa API aqui já é nativa. Eu posso indicar aqui qual é a tabela envolvida. No nosso caso aqui seria a tabela de incidente. E aí ele carrega então os contextos aqui, os parâmetros para eu poder fazer teste e tudo mais com chamadas via API. Ele me dá um exemplo aqui, inclusive utilizando o método GET. Eu não vou explorar isso aqui agora, não vou utilizar esses recursos porque não são necessários para mim. O que eu queria era esse endereço aqui, ó, o endereço da instância, /API, /now, /table e
Aonde ele tem aqui entre chaves table name é o que eu vou colocar o nomezinho técnico da minha tabela. Então eu vou copiar esse cara aqui, vou na minha instância de origem e vou colar aqui na parte do endpoint. Só que eu vou trocar aqui pelo nome da tabela. Feito isso, eu vou então criar o registro da REST Message, save, já para garantir. E eu vou modificar aqui o mecanismo de autenticação. Então eu vou usar aqui basic. E aí ele vai me pedir então um basic auth profile. Eu vou na busca aqui para selecionar um basic auth profile, que eu não tenho ainda, mas eu vou criar neste momento. New. E aí vou colocar aqui o nome do profile. Então só para vocês já estão percebendo, né? Aqui a gente vai colocar o usuário e a senha que está lá na Experimental Instance 2. Aquele que eu mostrei para vocês. Então, eu vou chamar aqui integration, pode ser between PDIs. E aí, svc underline integration, a nossa senha, password, que eu já defini para aquele usuário. E vou dar um submit. Ele está criando, na verdade, criou o profile e já também atribuiu aqui a minha referência. Beleza. Feito isso, eu vou salvar também essa alteração aqui para não perder a atribuição do profile. E vou criar um novo método. Ele tem um default get. Mas, na verdade, o que a gente quer não é fazer um get aqui no nosso endpoint, que é a Experimental Instance 2. É fazer um post, porque a gente quer commitar, quer levar uma informação para lá, não buscar uma informação de lá. Então, eu vou criar aqui um novo método que vai ser um post. New. Vou colocar aqui post, vou chamar o nosso método. E aqui, aí eu seleciono o post. E o endpoint continua sendo o endereço aqui da instância de destino. Vamos modificar o nomezinho da tabela. Vou salvar aqui a criação desse método HTTP que a gente está fazendo agora, que é o post lá no nosso endpoint. Beleza. E aí, ele tem aqui, ó, variables substitutions, que são os parâmetros de variável que eu quero utilizar aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, vou fazer um incident.form para abrir o formulário da tabela de incidentes, simular a criação de um novo registro de incidente. O que a gente precisa quando a gente está preenchendo o registro de incidente? O caller e a short description. Beleza. Então, para simplificar, eu vou dizer que as minhas variáveis serão o campo caller e o campo short description. O campo caller, gente, o nome técnico do campo é caller underline ID. E o short description é short underline description. Vou usar aqui como nomes das minhas variáveis exatamente os nomes dos campos, tá? New. E vou colocar aqui então short underline description. Vou dar um submit. E o outro eu vou colocar... Opa, ele foi lá para o formulário do registro de incidente. Nada a ver, mas é assim. Variable substitutions, deixa eu voltar aqui. Tá, vou criar a próxima. Ou melhor, só para não confundir, pessoal aí que está acompanhando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá para REST Message. Vou entrar no método HTTP post. E vou colocar aqui, então, uma nova variable substitution, como eu queria antes. Vai ser caller underline ID. E aí, vamos criar essa variable substitution. Submit. Beleza. Feito isso, gente, o que a gente pode fazer? A gente já pode fazer um teste, pode rodar um teste em cima disso aqui. Só que eu não tenho conteúdo ainda. Eu vou fazer um teste simplesmente para
testar talvez a autenticação, que a gente não testou ainda, né? Então, eu vou usar aqui, ó, teste. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, ele já me trouxe aqui um response em relação à criação do registro de incidente. Em tese, ele deve ter criado um registro de incidente sem as informações necessárias lá na instância de destino, que é a Experimental Instance 2. Se eu olhar aqui, vamos fazer um incident.list. Tá vendo, ó? Ele criou o registro de incidente, só que ele criou sem informações necessárias. Na verdade, ok, a short description é obrigatória, mas ele não preencheu porque ele não tinha essa informação, mas o usuário de integração ele tem esse poder, né? E ele acabou atribuindo o próprio usuário de integração como caller do incidente. Ele criou o incidente com as informações que eles tinham. Então já está funcionando a nossa integração. Esse é o ponto. O que a gente vai fazer agora? Como a gente definiu aqui, agora voltando lá na Experimental Instance Tree, onde a gente está criando a REST Message. A gente vai usar as variables substitutions e vamos criar um conteúdo a partir delas para ele enviar lá para a instância de destino. Então, olha só, a gente vai entrar aqui no método post, agora aqui sim as variables substitutions, e a gente vai vir aqui no HTTP request. Nós temos aqui um campo chamado content. O que a gente vai fazer aqui, gente? Olha só, eu posso até me basear no seguinte, ó. Voltei lá na instância PDI Experimental Instance 2, tá? Que é o nosso destino. Eu tinha aqui simulado, então, foi um get mesmo, lá na instância, né? Na verdade, desculpa, acho que eu nem submeti isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Create a record post. Então, mudei aqui o método para post, para ele simular um post. E aí eu vou colocar aqui instance, incident, na verdade, que é a tabela, né? Feito isso, aí eu vou dar um send aqui, ó. Desculpa, gente, esqueci de fazer uma coisa, na verdade. Eu indicar aqui os campos, ó. Então, eu vou indicar aqui o campo short description. Legal que aqui eles não estão em ordem alfabética, mas beleza, a gente se vira. Short description, agora o caller, né? Aqui. Beleza? E aí agora eu vou dar um send, tá? E que eu quero pegar aqui o body response para ver como ele responde, ó, como que a API responde. Então, utilizando esse padrão aqui de definição, é o que eu vou colocar lá no meu body response, beleza? Eu não preciso copiar aqui o result, tá? Isso aqui, na verdade, é o formato JSON, a maneira que ele está respondendo, então eu não vou copiar o result aqui, eu queria só capturar essa informação aqui da maneira que ele responde com os campos. Vou dar um copy. Vou voltar lá no meu... Então, voltei lá para a instância de origem. Estou de novo no HTTP method, o post que a gente está fazendo agora no content. Eu vou colar isso aqui, ó. Só que está faltando coisa aqui ainda. Porque eu preciso dizer... Beleza, eu já tenho aqui como que a informação vai chegar lá, a partir das minhas variáveis. Mas agora eu tenho que dizer para onde que a informação vai ser populada como valor lá. E aí é a maneira que a gente acaba, muitas vezes, utilizando dentro do ServiceNow para chamar variáveis. Então, aqui nas aspas que está em branco, porque ele espera que teria o valor aqui. Beleza. Mas aí, a maneira de chamar a variável, o campo como variável, é o seguinte. E aí, isso aqui vai ser lá na tabela de incidente da instância de destino. Então, dólar, abre e fecha chaves, short, underline, description.
E aí, aqui embaixo a gente vai fazer algo muito semelhante. Dólar, abre e fecha a chave, caller, underline ID. Eu vou tirar esse espaço aqui só para não causar nenhum tipo aí de problema. E dessa maneira aqui o nosso conteúdo então vai ser repassado para lá. Vamos salvar então essas alterações. Vou ver aqui, tem um espaço. Eu vou tirar esse espaço aqui e vou tirar esse outro espaço, tá? Creio que não teria problema, mas eu vou fazer só para fins de desencargo mesmo, a gente não sofrer nenhum tipo aí de erro. Beleza, vou salvar e vou fazer o teste novamente. Beleza, teste aqui. Ah, ele deu erro aqui no payload, na carga. Falha minha. Eu esqueci de colocar as chaves, o padrão do JSON. Então a gente vai colocar aqui uma chave aqui e uma chave aqui. Como eu copiei o result daqui, ó, ele já tinha chave e chave no início e no fim, e aí foi sem as chaves. Na verdade, eu acho que se eu tivesse feito assim, mas enfim, copiado junto a chave aqui ia ter dado certo. Mas beleza, eu que chupei bala. Vamos lá, vamos salvar esse cara. E aí, teste mais uma vez. Tá sendo um teste vazio, tá? É só pra validar ali o status, pra ver se a gente vai retornar um status positivo. Teste. Beleza, ó. Retornou pra nós o response lá do registro de incidente que foi criado. Então, de novo, ele criou um registro de incidente vazio. Quer dizer, vazio não, porque todo incidente que é criado já tem alguns valores padrões que os campos assumem, né? Então, aqui na instância de destino, ó, eu tenho mais um registro de incidente que foi criado vazio. Bom, o que a gente vai fazer agora, tá? Só pra também, acabei me passando aqui, não falei. Voltei na instância de origem, que é a nossa Experimental Instance Tree. Eu vou aqui dentro do meu post colocar nas variables substitutions valores de teste. Só pra gente fazer um último teste, daí a gente já vai pra parte de criar a nossa UI Action, tá? Então olha só, vou colocar aqui como caller. Deixa eu pensar aqui. Abel Tutor, que é um usuário desses demo padrão em toda e qualquer instância de ServiceNow tem esses usuários, né? Na verdade, tendo dado demo, né? PDI sempre vai ter, porque a gente acaba tendo as PDIs com os dados demos por padrão. E na short description, eu vou colocar aqui, ó, teste de integração. Beleza? Feito isso, vamos no nosso teste mais uma vez. Agora eu tenho valores aqui para as minhas variables substitutions. Nosso conteúdo. Tá vendo que ele substituiu aqui pelo valor que eu coloquei de teste? Na prática, ele vai ter que pegar o valor que foi definido no campo lá no formulário da tabela de incidentes quando a gente estiver com o incidente sendo criado aqui na instância de origem e já estiver pronto via UI Action, que eu vou mostrar na sequência, para copiar para a instância de destino. Bom, em tese deve ter dado certo. Vamos lá na instância de destino, fazer um refresh aqui, teste de integração, só que mesmo assim o caller ficou empty. Acho que faltou alguma coisinha, ó. Ah, sei o que faltou. Porque o display do Abel Tutor nessa minha PDI aqui, ele tem entre parênteses Architect. Eu acho que é porque eu acabei habilitando aqui os plugins do PPM, na verdade do Strategic Portfolio Management, do SPM, mas que enfim, engloba o PPM, e aí os dados demo acabam sobrescrevendo alguns... os dados demo do plugin acabam sobrescrevendo alguns dados demo da instância, modificando alguns valores. Acho que é por isso, tá? Se eu tivesse testado aqui com o Joe Employee, vamos fazer o seguinte, ia ter dado certo. Voltar rapidinho aqui, tá? Tinha dito que era o último teste, mas tô me passando, mas vamos lá, só pra garantir que era isso mesmo. Joe Employee.
e vou dar um teste mais uma vez. Tá? Vamos na instância de destino, refresh list. Ó, daí ele assumiu o Joe Employee, tá? Era só por causa que o valor de display aqui do Color ele não esperava que tivesse o Architect. Bom, então tá pronto a nossa integração. Vocês estão vendo que tá funcionando, né? Só que a gente está só utilizando a partir aqui do mecanismo de teste do nosso método HTTP aqui dentro da REST Message. Beleza, para o usuário final isso aqui não serve, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso método post. Eu estou aqui dentro da REST Message, na instância de origem. Vamos vir aqui dentro do post. E a gente tem aqui, ó, uma UI action chamada Preview Script Usage. Eu posso clicar nessa UI action, ele vai gerar para mim o script para depois eu utilizar em algum artefato, como por exemplo uma Business Relay, uma UI action, enfim, alguma coisa que rode do lado server para ele poder fazer essa interpretação e leve as coisas de um lado para o outro. Bom, eu vou copiar esse código aqui que ele gerou para mim. Eu não preciso de tudo isso aqui porque tem bastante comentário aqui. Depois eu vou tirar os comentários quando a gente for lá pro script editor da nossa UI action. Então, vou copiar aqui, depois eu tiro os comentários para não ficar tão poluído. E aí agora, o que a gente vai fazer? Via formulário aqui da nossa tabela de incidentes, eu venho aqui na Additional Actions, Configure UI Actions. Beleza, foi para as UI Actions da tabela de incidentes. Botãozinho New para criar uma nova UI Action. A gente vai começar a definir aqui as propriedades da nossa UI Action. Nome é como ele vai aparecer para o usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, copy incident to PDI XP 3, não, 2. Essa aqui é a 2, né? Beleza. E agora aqui embaixo, gente, eu vou dizer que ele vai aparecer só depois que o registro de incidente estiver já preenchido, tá? Ou seja, é só quando estiver disponível para fazer um update. Não vai aparecer num formulário de incidente em branco, tá? Bom, e aí eu vou colocar aqui o código. Eu não vou definir nenhuma outra propriedade, nenhum outro parâmetro aqui, nem mesmo condição, vai aparecer sempre para todos os usuários. Vou colar aqui o código que ele gerou pra gente, tá? Vou tirar os comentários que ele faz, só para ficar um pouco menos poluído. E tá vendo aqui que ele copiou com os valores lá da nossa variable substitution, os valores de teste? Eu não quero esses valores, porque senão toda vez que o usuário clicar na UI Action, ele vai criar um incidente com esses valores chumbados. Então o que eu quero fazer? Seguinte, ó. Current.short underline description. Então o que eu estou dizendo aqui? Pega o valor corrente, vamos entender assim, do campo short description, do registro de incidente que a gente estiver tratando. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Current.color underline ID. Bom, é só isso que a gente precisa mexer. Beleza. Feito isso, eu vou dar um submit. E aí ele vai ter que criar a UI Action e vai nos voltar lá para a lista de UI Actions. Eu tava imaginando que ele ia voltar a gente para a lista de... Desculpa, para o formulário da tabela de incidentes, mas não é o caso, mas também não tem problema. Bom, eu vou fechar aqui, eu não preciso mais as UI Actions. Em princípio aqui eu também não vou mais precisar voltar na REST Message. O nosso teste final é o seguinte. Incident.form para abrir o formulário da tabela de incidente em branco. Eu vou dizer aqui que... deixa eu pensar um usuário aqui que vai ter igualzinho o nome dele lá. Vamos ver aqui. A Beth Englin. Então, Beth Englin. E na short description eu vou colocar o seguinte.
Pode ser PC não está ligando. E vou criar o nosso registro de incidente. A UI Action ela não está aparecendo ainda. E acabei de lembrar um pequeno detalhe, gente. Eu não disse como que a UI Action vai aparecer aqui no formulário, desculpa. O que a gente vai fazer, tá? Eu vou voltar aqui e rapidinho a gente vai voltar lá na nossa UI Action. Vamos ver aqui, eu acho que esse cara aqui deve me retornar para UI Action, ou para a lista pelo menos. As UI Actions mais recentes, essa aqui. E eu vou dizer que a nossa UI Action ela vai aparecer como link no formulário, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, form link. E eu vou fazer um update, tá? Beleza. Lembrando daí que form link ele vai aparecer... Bom, é que eu tenho que salvar o registro primeiro. Então, save. E aí ele aparece aqui como related links, ó. Agora sim, a nossa UI Action está aparecendo. Se eu não tivesse marcado a opção, ela não ia aparecer em lugar nenhum. Se eu quisesse que tivesse como botão aqui, eu teria que mudar lá também a maneira de exibição da UI Action. Então, ó, o registro de incidente ele está criado aqui na instância de origem. E o que eu quero fazer agora? Eu quero copiar para a instância de destino. Então, copy incident to PBI XP2. Beleza. Comportamento de ServiceNow, ele me levou para a tela anterior, que era a lista de UI Actions. Mas enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar aqui na instância de destino para ver se o registro de incidente foi criado. E aqui está ele, ó. PC não está ligando, a short description. O caller é a Beth Anglin. Vejam que o registro ele foi atualizado e também criado. Se eu colocar a coluna created by aqui, ele vai aparecer. É o usuário da nossa integração. Gente, é isso, tá? É uma maneira bem simples de fazer a integração entre duas instâncias de ServiceNow, possibilitar a replicação de registros entre uma e outra, quando um usuário deseja fazer isso, quando é conveniente. E era isso. Obrigado aí por ter assistido, espero que tenha ajudado. Até mais.